Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estamos prontos para mais um programa Evidências, mas eu não posso começar sem antes oferecer para você o Guia de Estudos Evidências. Será que Deus existe? Podemos acreditar na Bíblia? E esse Guia de Estudos pode ser seu. É um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Basta entrar em contato pelo telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. É muito bom falar com Deus, sentir a paz que brota de um momento de oração espontânea, de um momento de fervor. Mas é difícil ouvi-lo em meio à provação e em meio ao sofrimento. Mas foi justamente num momento de provação, de sofrimento, que ele falou a João, o discípulo amado, revelando uma mensagem que haveria de se destinar ao mundo inteiro. Quando João escreveu o Apocalipse, o mundo estava passando por uma tremenda transformação, digamos, tecnológica. Essa transformação diz respeito à produção de livros. Foi uma mudança tão grande que somente 1.300 anos mais tarde haveria outra revolução de proporção igual. Eu estou falando dessa vez da invenção da imprensa de Johann Gutenberg. Se excluirmos os tabletes cuneiformes ou uma ou outra exceção, eu posso dizer que nos tempos bíblicos, os livros invariavelmente tinham esse formato aqui. Era o formato de um rolo, como você pode ver. Desde a época da escrita egípcia, era assim que as pessoas produziam seus livros. Porém, no período greco-romano, esse tipo de livro em forma de rolo que você está vendo aqui, vai sendo aos poucos substituído. Você vê que aqui eu tenho um trecho que para ler você tinha que rolar para cá, para lá, era realmente um pouco complicado. Eu havia mostrado para você, e eu vou explicar agora como é que foi o processo dessa substituição, eu havia mostrado em alguns programas anteriores como que os romanos já faziam para produzir um rascunho de uma carta, de um livro. Eu disse que eles usavam esta placa de madeira, uma semelhante a essa, é claro, no qual aqui dentro você tinha uma capa de cera. Então, normalmente, o escriba anotava nessa capa de cera todo o rascunho do que queria se produzir. Por exemplo, ele podia estar aqui anotando um diário, uma carta, uma correspondência, um artigo ou um discurso. O tipo de ditado poderia ser um ditado verbatim, que é quando a palavra fala, a pessoa diz palavra por palavra do que o outro está narrando, ele vai escrevendo palavra por palavra, assim, ipsis literis, ou poderia ser apenas um ditado das ideias. Ele apenas copiava a ideia, o tema que o outro estava propondo. Ou poderia ser também algo que o escriba tinha a liberdade de colocar no seu próprio estilo. Voltando então ao esquema. Ele anotava aqui com um tipo de estilete, assim, na cera, tudo que o outro estava dizendo. Depois de anotado, lia-se o conteúdo para aquele que encomendou o texto. E suponhamos que originalmente o dono do texto teria dito prezado senhor João, mas agora ele decidiu tirar a palavra prezado. Não havia problema, era só você raspar aqui na cera e o texto já estava revisado. Depois disto, esta capa de madeira era levada para a casa do escriba e ele transcrevia o que estava aqui dentro na cera para o papiro ou pergaminho. Depois era só raspar a cera e a tábua podia ser usada para outro rascunho. É assim que funcionava. E esse tipo de tábua era chamada em latim de codex. Codex, de onde veio a nossa palavra caderno. Aí aconteceu uma coisa. Mais ou menos pelo final do 1º século depois de Cristo, alguém teve a ideia de transformar o códex de madeira num códex de papel. Aí surgiram os primeiros manuscritos em forma de códex ou de caderno. Este aqui, por exemplo, é uma cópia de um evangelho de João e você pode ver que ele era todo escrito em grego e aqui dentro ficava fácil, a pessoa podia ler.
a forma de procurar um texto era muito mais simplificada do que na forma de rolo. Sem contar uma vantagem econômica, o pergaminho ou papiro poderia ser escrito dos dois lados, ao passo que na forma do rolo, somente um lado do papel poderia ser utilizado. Esse tipo de códex ou de papel tornou-se muito usual, era fácil de ser transportado e foi de fato uma revolução, digamos, tecnológica daqueles tempos. A mais antiga menção de obras literárias publicadas em forma de códices de pergaminho nesse caso, foram encontradas em Marcus Valerius Marcialis. Ele era um poeta latino da Espanha, Península Ibérica, mais conhecido por seus 12 livros sobre epigramas, todos publicados em Roma entre 86 e 103 d.C. Em poemas escritos durante os anos 84 e 86, este poeta enfatizou os livros em forma de códex e a sua praticidade para o viajante e forneceu o nome até da loja onde tais novidades podiam ser compradas. Veja o que ele escreveu. Vocês que anseiam que os meus livrinhos os acompanhem por todo lado como companheiros de uma longa viagem, comprem estes que o pergaminho encerra em pequenas páginas. Deem suas caixas aos grandes autores. Veja que com uma só mão podem me segurar. Para quem não sabe, eu estou à venda, não perambule sem rumo por toda a cidade. Serei o seu guia e você terá a certeza. Procure Secundus, o liberto, dos eruditos lucenses, atrás da soleira do Templo da Paz e do Fórum de Palas. E o que tem tudo isto a ver com o livro do Apocalipse? Tudo, absolutamente tudo. Segundo o livro O Nascimento do Códex, de Colin Roberts e Theodore Skeet, os cristãos primitivos haviam inventado o Códex, ou, se não, seguramente seriam os maiores propagadores dele. É que, de acordo com essa hipótese, a igreja cristã do primeiro século era um movimento por demais missionário, que incorporava o sentido elementar de apóstolos, que quer dizer aqueles que foram enviados. A igreja era transeunte, pregando o evangelho por onde quer que pudesse fazê-lo. Sendo assim, num momento não muito distante do final do primeiro século, os cristãos primitivos adotaram o formato de livro em forma de códex por ser mais fácil de servir do que apenas um manual litúrgico, como era o caso da Torá nas sinagogas. Eles entendiam que a palavra de Deus era para ser espalhada e não apenas usada durante um culto. O códex, de fato, era muito mais prático para ser transportado, levado e mostrado. Nisto é interessante que no formato de rolos, o título do livro e o nome do autor realmente eram colocados do lado de fora, numa etiqueta chamada sílabus ou citibus. Mas os códices mudaram isto, passando a colocar o título não numa lombada, não num dorso, como aparece nos livros de hoje, mas na primeira linha do texto. E é exatamente assim que está no Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Apocalipse 1, verso 1. Com base nisto, temos duas possibilidades. A primeira, que João, ou seu escriba, Prócoros, já havia escrito o Apocalipse na forma de um códice, para então ser levado às igrejas da Ásia Menor, ou então que escrevera no formato tradicional de livro, de rolo, mas numa primeira oportunidade ele foi transformado em códice e então esse título foi acrescentado. Mas vamos ao conteúdo propriamente dito. A palavra Apocalipse, eu já mencionei no outro programa, significa revelação, literalmente algo retirado das sombras, você se lembra, algo revelado. Isto parece aludir ao capítulo 2 de Daniel, onde ele revela ao rei o que haveria de acontecer no futuro do mundo. Na versão grega do livro de Daniel, chamada de Septuaginta, a palavra revelar é oriunda da palavra Apocalipse em grego e ela aparece pelo menos 5 vezes. Ali você tem a expressão também o que há de acontecer, que aparece 2 vezes no livro de Daniel capítulo 2. E tudo parece um eco adaptado do que estava naquela profecia do antigo sábio de Israel. A apresentação inicial de Cristo glorificado também é muito esclarecedora. Esta não é uma revelação humana, é a revelação de Jesus Cristo.
Eu já fiz referência a isso no passado, mas eu acho que compensa repetir os modos possíveis de se ler em grego a expressão revelação de Jesus Cristo. É o seguinte, o grego, diferente do português, tem declinações que são mudanças no substantivo dependendo do caso que ele exerce na frase. Venha comigo até o quadro e eu vou mostrar o que eu quero dizer. Aqui eu tenho duas palavras em grego, a palavra Petros e a palavra logos, que é Pedro e palavra. É assim que eu escrevo em grego. Mas se eu quero dizer a palavra de Pedro, a palavra que pertence a ele, aí muda de figura, quer ver? Já fica assim, preste atenção. Petro, já não fica mais Petros, aqui é algo que pertence a Pedro. Se eu quero dizer algo que pertence à palavra, é logu, algo que tem a ver com a palavra, ou que origina-se dela. Agora, algumas gramáticas dão os nomes adicionais de ablativo, instrumental, mas vamos falar apenas do genitivo. O genitivo pode ter a ideia de posse, origem, fonte, por meio de, são vários os casos. E é exatamente isso que nós vemos quando analisamos em grego revelação de Jesus Cristo. Quer ver? Apocalipse de Jesus Cristo, em grego pode significar posse. A revelação que pertence a Jesus Cristo. Uma revelação que pertence a Jesus e por isto mesmo é dada por ele. As boas novas do Evangelho e o conceito doutrinário cristão não podem ser aprendidos ou apreendidos por mera concepção lógico-intelectual. Tem que vir de Jesus Cristo. Outra coisa, Apocalipse de Jesus Cristo também pode indicar, objetivo, que a revelação é acerca de Jesus Cristo, sobre a pessoa dele. Entendida assim, ela apresenta o Apocalipse como um tratado escatológico e cristológico ao mesmo tempo, onde a história da humanidade, bem como o fim dessa história, seria vista por uma ótica essencialmente cristocêntrica. Ela parte de Jesus, centraliza-se em Jesus e resume-se nele. Especialmente o evento pascal do quarto evangelho, que é apresentado como sendo a inauguração escatológica, que aponta para a pessoa de Jesus como o juiz desse mundo. Outra leitura possível em grego de Apocalipse de Jesus Cristo seria transmissão, isto é, a revelação que é dada por Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo só é concedido à humanidade, e especialmente aos ministros do Evangelho, por meio de uma revelação dada pelo proprietário desta mensagem, que é Deus. Mais uma, Apocalipse de Jesus Cristo, procedência, a revelação que procede, que parte de Jesus. Uma revelação que só pode ser compreendida desta maneira, algo que salienta o Jesus histórico, a sua vida, o seu ministério e mais especificamente a sua morte e ressurreição, como ponto de partida para a narrativa apocalíptica que seguirá no presente livro. Tal visão também faz sentido se nós lembrarmos que João combatia com força a heresia daqueles que negavam a encarnação ou até a morte de Jesus. E por último, a revelação, o Apocalipse de Jesus Cristo de modo pessoal, isto é, uma revelação da pessoa gloriosa de Jesus. A manifestação de sua vinda em glória e majestade que casa perfeitamente com o conteúdo expresso no livro. Por exemplo, o tempo está chegando, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e outras passagens análogas. Estas opções que eu falei do grego não são excludentes, contudo, levando-se em conta o caráter personificado da palavra de Deus no Antigo Testamento, veio a minha palavra do Senhor, seria interessante entender a profecia como também sendo uma autorrevelação de Jesus dada a João e mediada pelo anjo. Aliás, eu já disse que mediadores fazem parte da forma apocalíptica de expressar a profecia. A outra parte, que Deus lhe deu, deve ser lido à luz da sujeição de Cristo ao Pai, sistematizada muito bem no texto do quarto evangelho. Você pode ver isso em João capítulo 8, 12, 14. Agora, tem um ponto complicado à primeira vista. É que o senso de urgência do verso 1, as coisas que em breve devem acontecer, parece não fazer sentido. Aqui entra o problema da tardança. Quão perto é o breve? Já se passaram 2000 anos que isso foi escrito e Jesus não voltou? Lembre-se que pela estrutura quiástica que eu mencionei no programa anterior, o Apocalipse capítulo 1, verso 3, deve ser lido à luz do capítulo 22, versos 10, 12 e 20. E ambas as passagens parecem afirmar que Jesus prometera voltar logo, em seguida àqueles dias. Será que Jesus falhou em suas promessas?
Veja o texto com calma, veja o que ele diz. Diz que as coisas que em breve devem acontecer. Atos capítulo 12, verso 7, mostra um anjo aparecendo para Pedro na prisão e dizendo as mesmas palavras em grego. A palavra é tarrei, e ninguém conclui que Pedro deveria esperar 2000 anos para sair da prisão, do seu cárcere. Era para sair rápido mesmo. Sendo assim, a problemática da tardança da volta de Jesus é um tema complexo e tão vasto que mereceria talvez um livro inteiro a esse respeito e horas debatendo o assunto. Agora, para não ficar cansativo, chato para você, eu quero propor que nós estudemos o assunto de um modo geral, tá certo? Com as suas múltiplas implicações, mas analisando aquilo que interessa apenas para o esclarecimento dessa temática dentro do Apocalipse, ok? Então, vamos lá. Eu sei que, normalmente, tomando o texto de 2 Pedro 3, verso 8, para responder esse assunto, nós costumamos dizer, bem, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, está certo. Esta é uma verdade que não podemos negar, é bíblico falar assim. Contudo, vamos admitir uma coisa do ponto de vista psicológico. Dizer isto não ajuda muito. Não é justo para quem está com uma emergência do lado de fora do banheiro, ouvir o outro dizer lá de dentro, espera só mais um pouquinho. Ademais, o Apocalipse foi escrito para as pessoas e não para Deus. A noção de tempo deveria estar do lado de cá e não do lado divino. E para piorar a situação, no Antigo Testamento, alguns textos dão realmente a entender que Deus haveria de intervir de uma forma rápida, especialmente no que diz respeito à vinda do Messias. Será que quando Isaías falou ao rei Acás que uma donzela conceberia e daria à luz a um menino chamado Emanuel, Isaías tinha a consciência que demoraria ainda 700 anos para que aquilo pudesse acontecer? É complicado isso. Em primeiro lugar, devemos lembrar que as promessas messiânicas de Deus, a primeira e a segunda vinda do Messias, têm a ver com um povo e não com um indivíduo. Às vezes nós cobramos que Deus tenha pressa para voltar, mas não demonstramos pressa em desejar que realmente ele volte. Veja, Daniel poderia até estar preparado para encontrar o Messias, mas o povo de Judá não estava. Então, por amor daqueles que ainda não haviam se convertido, Deus permitiu que Daniel morresse sem ver o Messias. É lógico que isso tem um limite. Deus não vai ficar para sempre esperando que novos conversos venham para a igreja para cumprir a sua promessa. Eu não acho que é isso que 2 Pedro quer dizer. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Esta passagem tem que ser entendida dentro de um campo de um limite. Deus não vai ficar esperando para sempre, percebeu? Além disso, Deus sabe que o ser humano, seja ele brasileiro, americano, alemão, suíço, ou ainda que ele tenha uma pontualidade britânica, todos nós, às vezes, temos certo que a noção de a qualquer momento nos leva a agir com maior prudência. Por exemplo, aquela sensação do motorista de que o tanque está sempre cheio pode fazê-lo ignorar a placa de advertência que diz: atenção, este é o último posto de combustíveis. E mais, eu e você não estamos esperando Jesus há 2000 anos. Nós estamos esperando por algumas décadas, que é o percurso da vida que nós temos. Nisto eu me lembro de outra coisa importante. A qualquer momento eu posso morrer. E depois da morte, segundo a Bíblia, vem o juízo, Hebreus 9, 27. Jesus, de certa forma, volta para aquele que morreu, porque ele pode ficar 1000 anos morto, mas para ele vai ser num abrir e fechar de olhos e Jesus aparecerá no céu. Uma vez, um estudante da Yeshivá, que é a escola de rabinos de Israel, perguntou ao seu mestre: professor, quando especificamente eu não posso de maneira alguma deixar de fazer o que é correto perante Deus? O professor respondeu: bem, no dia imediatamente antes de sua morte. Mas eu não sei quando vou morrer, disse o aluno. Por isto, concluiu o professor, as Escrituras dizem: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isto que eu falei, em forma de parábola, tem todo sentido em relação ao texto grego de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e também do capítulo 22. Lembra que eu falei da palavra tarrei, que aparece ali em grego?
Este é um advérbio de modo, que quer dizer rapidamente, começar a fazer algo de maneira rápida. A palavra táxi vem de tarrei. A expressão as coisas que em breve devem acontecer quer dizer literalmente as coisas escritas no livro que devem começar a acontecer de maneira rápida. Isto é, toda a profecia começaria a se cumprir no tempo de João, que antecederia, claro, a volta de Jesus. Veja, esse é o sentido de urgência, o mesmo sentido que o anjo usou no livro de Atos para falar com Pedro: comece a sair rápido da prisão. Outra coisa que precisamos entender é o seguinte: as palavras prestes, breve, logo podem ter um caráter qualitativo, além daquele meramente cronológico. Você não entendeu? Então veja essa foto e você entenderá. Com mais de 15 metros de altura e pesando 40 toneladas, essa rocha do Balance Rock Park, de Utah, Estados Unidos, é formada pela ação do tempo e parece estar prestes a cair de um pedestal de 1 metro de largura. Os geólogos alertam que ela pode cair a qualquer momento, portanto está prestes a despencar, mas já faz séculos que ela está ali naquela posição. Você percebeu a imagem? Assim é a volta de Jesus. É claro que os sinais proféticos nos dão uma ideia cronológica da brevidade dos últimos acontecimentos. Porém, mais do que isto, eles devem servir de alerta, pois quando menos esperarmos, o Senhor voltará. E mais importante ainda, mais importante do que o quando ele virá, é o quem é ele que está por vir. Qual o meu relacionamento com o Senhor que está voltando? Eu gosto muito do texto da Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Note a expressão de Paulo: aqueles que amam a sua vinda. Gente, isso é lindo. Não se trata apenas de crer que Jesus voltará, mas de desejar aquele dia, desejá-lo acima de tudo mais. Hoje vivemos um desafio muito grande, que é o de viver o tempo numa perspectiva profética e bíblica. As pessoas perderam a noção de tempo linear, de história, de metanarrativa, e isto é muito perigoso. Eu não costumo apreciar muito a filosofia de Jean-Paul Sartre, mas isso não significa que eu despreze tudo o que ele escreveu. E certa vez, o falecido filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, que era admirador dele, falou algo muito interessante sobre o pensamento de Sartre e o que ele, nesse caso Bauman, encontrava agora em sala de aula quando se tornara um professor. Quando eu era jovem, dizia Bauman, ficamos impressionados com Jean-Paul Sartre, que nos dizia que precisávamos criar um projet de la vie, ou seja, termos de selecionar um projeto de vida. Temos que prosseguir passo a passo, de forma consistente, ano após ano, chegando cada vez mais próximo desse ideal. Agora, continua ele, conte isso para os jovens e eles vão rir de você. Nós temos grandes dificuldades em adivinhar o que vai acontecer conosco no ano que vem. Projeto de vida? De uma vida inteira? Isto é algo difícil de acreditar. Essa concepção de tempo presente, essencialmente presente, sem preocupação com o futuro, sem lembrança do passado, que Bauman percebeu em seus estudantes, é a marca de toda uma geração atual que está perdendo o foco do futuro e, por conseguinte, da volta de Jesus. Outro filósofo, Friedrich Nietzsche, não criou, mas popularizou o conceito de eterno retorno, segundo o qual não devemos nos preocupar com o amanhã, nem com o ontem. O que importa é o eterno hoje, que reprisa o que passou e será repetido no porvir. E assim, sucessivamente, para sempre. Esta é uma outra forma de matar na mente das pessoas, especialmente dos jovens, a preparação para um eventual porvir do juízo final de Deus. Eu sei que o livro de Eclesiastes na Bíblia também fala das mesmices das obras humanas, mas o livro de Eclesiastes não tem nenhum descaso para com o futuro com Deus. Pelo contrário, ele diz que a suma de todas as coisas é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Ele estaria em consonância com o Apocalipse, que diz: felizes aqueles que guardam as coisas escritas nesse livro, porque os eventos estão próximos à porta. Noutras palavras, podemos até viver numa roda de mesmices do comportamento humano, onde não há nada de novo debaixo do sol. Mas esta roda não gira apenas em torno de si mesma. Ela não fica, de modo algum, parada.
O seu giro encerra um movimento na estrada dos desígnios de Deus, de modo que, mesmo com a negação dos seres humanos, a história continua linear. É exatamente isto que o Apocalipse nos mostra. Estamos de modo presente na história, na linha do tempo, vindo de um passado distante para um futuro próximo ao lado do nosso Deus. Eu quero mostrar mais um quadro para você, aqui no telão. Preste atenção. Aqui nós temos justamente a forma como o Apocalipse apresenta a linha do tempo, em passado, presente e futuro. Veja como ele diz sempre: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e que guardam. Presente, passado, as coisas que foram escritas. Futuro, porque o tempo está continuamente rápido. Novamente, o Apocalipse faz alusão ao presente. Apocalipse 1, verso 4. Graça e paz da parte daquele que é, passado, que era, futuro, que há de vir. Novamente, a noção de presente, passado e futuro é visto no verso 5. E da parte de Jesus Cristo, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou, passado. E o futuro, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mais um. Verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, passado, que era, futuro, que há de vir. Os versos 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Passado, estive morto. Futuro, vivo por toda a eternidade. Agora vamos para o penúltimo. Aqui tem uma inversão. Escreve, pois, as coisas que viste, aí sim eu tenho um passado, as que são um presente e novamente o futuro, as que hão de acontecer depois dessas coisas. E finalmente, na outra ponta do quiasmo, lembra que o início do Apocalipse conversa com o final do livro, capítulo 22, estas palavras são fiéis e verdadeiras, presente, são: o Senhor enviou o seu anjo, passado, para mostrar as coisas que devem suceder de modo rápido, futuro. Como você vê, o Apocalipse delineia a história como uma linha de maneira contínua, passado, presente e futuro. Os desígnios de Deus não são atemporais. Eu ainda diria mais, que nem a iminência da morte, nem os sinais dos tempos, embora sejam emblemáticos e não devo negligenciá-los, isto não deve ser a mola mestra da minha crença escatológica. Mais do que saber que Jesus em breve voltará, eu tenho que crer nisto. E mais do que crer nisto, eu tenho que almejar, amar a volta de Jesus. O desejo sincero pela vinda do meu rei é o que me mantém atento e vigilante, quer ele volte hoje ou daqui a 1000 anos. Ainda estou com o sermão de Billy Graham na cabeça e lembro perfeitamente do que ele falou. No Novo Testamento, reforça ele, há 70 menções ao arrependimento e 9 menções ao novo nascimento. Mas sobre a volta de Jesus, mais de 380. Estes números, ainda que não sejam exatos, podem nos dar uma ideia de qual deveria ser a ênfase da nossa vida e das nossas pregações.